As reações de governadores à postura do presidente Jair Bolsonaro começaram ainda ontem à noite. Logo depois do pronunciamento presidencial, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, escreveu numa rede social que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia, mostra que estamos sem direção. O Wellington Dias, do Piauí, defendeu as medidas duras que está adotando no estado. Medidas como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, aquelas que estavam já marcadas, cirurgias de casos importantes. Presidente, não se faz isso por conta de uma gripezinha. Eu seria egoísta se pensasse só na minha família. Não, eu quero pensar no outro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu hoje cedo. Você protege primeiro a vida e depois os empregos, nesta ordem. E não vai se resolver essa pandemia com ataques à ciência e aos cuidados médicos que estão sendo utilizados mundialmente. A orientação para a população do Rio Grande do Sul é que continue restringindo a circulação, o máximo de permanência em casa, para a gente conter a disseminação do vírus. A videoconferência com os 4 governadores do Sudeste pela manhã foi tensa, até porque estão nos grupos os 2 desafetos de Bolsonaro, o do Rio, Wilson Witzel, e o de São Paulo, João Dória, com quem o presidente discutiu. Coube ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedir calma. No momento, quando se tem uma crise dessa proporção, a primeira palavra que a gente precisa ter é calma e equilíbrio. Paralelamente, crescia ainda mais a indignação com o pronunciamento de Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou duramente Bolsonaro e disse que não tem mais diálogo com o governo. Toda a comunidade científica no mundo todo está errada. Ah, mas vai ter o desemprego. Ah, mas vai ter um problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Ah, pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta do palácio. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, reagiu decretando mais uma semana de quarentena no estado. Nós sabemos que precisamos equilibrar as medidas de retomada da atividade econômica com as medidas de restrição, de isolamento social, para que a gente tenha um equilíbrio e baixe a curva de contaminação. A determinação do governo é que continue em casa. O governador do Rio, Wilson Witzel, disse que vai manter as restrições à circulação de pessoas. Ao descumprir as determinações governamentais, qualquer um está sujeito a responder pelas suas ações e suas omissões. A determinação é clara, fiquem em casa. O home office foi uma das soluções adotadas. Então, eu peço encarecidamente àqueles que ouviram o pronunciamento ontem que aguardem, porque pronunciamento não tem validade jurídica. Pronunciamento é uma opinião política e só depois que vira instrumento normativo é que todos nós brasileiros devemos cumprir. Enquanto isso não acontecer, se cada um dos empresários tomar a decisão por si de atender o pronunciamento, poderá, juntamente com quem o fez o pronunciamento, ser responsabilizado pelas suas ações ou suas omissões. A hora é de ficar em casa. O de Minas disse que a prioridade é preservar a vida, mas que se preocupa com a economia. Estamos adotando as melhores práticas, aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotada em países desenvolvidos,
queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida, mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica. E, muito provavelmente, o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando a preservar os empregados e também os empregadores. Por causa da tensão na videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a cancelar a entrevista que daria logo depois. Foi cancelada o adiante. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que testou positivo para o novo coronavírus, não respeitou a quarentena de 14 dias recomendada pelo Ministério da Saúde. Disse que teve autorização de seu médico e voltou ao trabalho, tendo cumprido apenas 7 dias de isolamento. O ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Major Cid, também voltou ao trabalho. Foi o presidente que revelou na sexta passada que seu ajudante estava com o novo coronavírus. E para mostrar ação no enfrentamento da pandemia, o Planalto permitiu imagens do Centro de Coordenação de Operações na Sala Suprema do Palácio. Mas o ministro, chefe da Casa Civil, Braga Neto, que coordena o comitê de crise, apenas fez um discurso, deixou as perguntas dos jornalistas com um subchefe. Hoje à tarde, os governadores do Nordeste afirmaram em carta conjunta que o momento vivido pelo Brasil é gravíssimo. O coronavírus é um adversário a ser vencido com muito trabalho, bom senso e equilíbrio. A carta diz ainda, é um momento de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas fatais. A decisão prioritária é a de cuidar da vida das pessoas, não esquecendo da responsabilidade de administrar a economia dos estados. É um momento de união, de se esquecer diferenças políticas e partidárias. Acirramentos só farão prejudicar a gestão da crise. Entendemos que cabe ao governo federal ação urgente voltada aos trabalhadores informais e autônomos. Agressões e brigas não salvarão o país. Ontem, depois do pronunciamento de Bolsonaro, houve uma manifestação generalizada no grupo de WhatsApp dos governadores e foi combinada uma videoconferência com todos os 27 no fim da tarde de hoje. E assim foi feito com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só o governador do Distrito Federal não participou da reunião, que durou mais de 2 horas. A decisão coletiva foi manter as restrições que já vinham sendo adotadas. Não haverá recuo. Os governadores preferiram não perder tempo com desagravo ao presidente. Concluíram que entrar nessa linha seria um desserviço neste momento. Os governadores trataram especialmente dos pedidos de ajuda financeira.